Olá, ouça agora mais uma ministração da comunidade Cristo é Real. Que esta palavra possa edificar a sua vida. Deus te abençoe. Aleluia. Santo é teu nome. Glória a Deus. Diga assim para o Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com mais fé, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode se assentar um pouco. Fala para o teu irmão assim: o Senhor é o teu pastor? Se ele balançar a cabeça aqui sem falar, então nada te faltará. Agora fala para ele assim com fé: se o Senhor for o teu pastor, nada vai te faltar. Quem diz isso? Hã? Nossa, vocês não estão ouvindo por causa da chuva, é isso? Quem disse isso? Aqui eu ouvi. Quem disse isso? Não estou ouvindo esse lado. Quem disse isso? A palavra do Senhor diz isso. E se a palavra diz, isso é digno de ser dado crédito. Amém? Vocês estão me ouvindo? Amém. Quem está me ouvindo diz amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero falar com vocês algo muito interessante, que fala um pouco sobre isso. Fala assim: Deus proverá. Jeová Jireh. Deus proverá. Você sabia que Jeová Jireh é um dos nomes de Deus? E diz que Ele proverá. Então fala assim: Deus proverá na minha vida a proteção, o meu futuro, a minha salvação. Deus proverá a salvação na minha família, na minha descendência. Deus proverá o futuro para os meus filhos. Deus proverá. Porque o Senhor é Jeová Jireh na minha vida. Quantos crê, aplaudam o Senhor. Agora, deixa eu fechar aqui, porque está virando a página daqui do que eu preciso ler. Fala: Deus proverá debaixo. Agora tem um porém. Talvez responda as perguntas: se Deus provê, por que tem pessoas que passam necessidades, ou pessoas que estão passando dificuldades e às vezes sentem falta e precisam? Se o nosso Deus é um Deus que a promessa é que nós teremos para emprestar e não precisar pedir emprestado. Aí vem o detalhe da frase que nós temos que prestar atenção: Deus proverá debaixo da submissão. Repete comigo assim: Deus proverá tudo o que eu preciso este ano, romper o que eu preciso dentro da submissão. Vamos ler? Abra em Crônicas, 2 Crônicas, está antes do livro de Jó, Esdras, Salmos. Vai vindo. Crônicas 20:20. De madrugada partiram. É isso aí? Para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá, ó povo de Jerusalém. Escuta, povo de Itaquera. Amém? Povo dessa terra abençoada. Povo
dessa terra do Brasil. Aqui, ó, diz assim: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Amém? Aqui a palavra está nos orientando a seguir 2 passos. Primeiro, ter fé no Senhor. Fala para o teu irmão: ter fé no Senhor. Quando você tem fé no Senhor, você será sustentado. Amém? Quando você crê no Senhor, não nas suas riquezas, não nas suas posses, não nas pessoas, mas no Senhor. E tem a segunda fase aqui. A segunda parte do texto está dizendo: crê nos seus profetas e terão a vitória. Crê nos seus profetas e prosperareis. Crer no profeta, crer é ter fé também, ter fé nos teus profetas é acreditar naquilo que o teu profeta está dizendo. Quando nós somos colocados nessa posição e nós dizendo para a igreja que Deus proverá, Ele há de prover se nós crermos. Então, quando você começa a acreditar na palavra do teu profeta, do teu pastor, você terá vitória. Amém? Então a palavra do Senhor diz aqui nesse contexto que o povo de Israel estava passando uma dificuldade muito grande. Josafé ia ser derrotado. O povo que vinha contra ele era um povo muito forte. E aí eles decidiram orar. Eles começaram a orar e Deus deu uma palavra: crê no que eu estou mandando, ou seja, faça o que eu estou falando. Crê nos profetas. O profeta levantou declarando a vitória sobre o povo de Israel. Então, quando o povo obedeceu o que Deus diz e acreditou na palavra profética dos profetas, eles tiveram a vitória. Então nós temos que nos submeter à palavra que Deus tem dado a nós. Nós temos que nos submeter à palavra profética que foi dada a nós. Vocês estão entendendo? Deus trabalha dessa forma. Deus sempre trabalhou levantando profetas, levantando líderes. Nós entendemos que passamos um tempo levantando os pastores, levantando os apóstolos, levantando as pessoas de posição da qual Deus sustenta para declarar a bênção sobre o povo, sobre a igreja. E nós temos que aprender a depender, a ter fé no que Deus diz para fazer e ter fé na palavra lançada do profeta. Amém? Vocês estão entendendo? Por isso é importante você orar a Deus para estar no lugar certo. A palavra fala que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas tranquilas. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor Ele vem e nos planta. Nós criamos raízes e somos alimentados e nutridos naquela terra. Por isso a importância da submissão. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém? Então ele está dizendo para nós, se você quiser anotar aí, em Crônicas 20:20, tenha fé em Deus e fé nos profetas que Deus levanta, nos seus profetas. Cuidado com os profetas aí fora. Não sabemos que tipo de profetas são. Então crê nos teus profetas. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos prosseguir? Eu quero dar um exemplo sobre submissão. Repete comigo para submissão. Fala para o teu irmão, submissão. Deus criou os céus, a terra, o mar, criou os peixes, os pássaros, como diz no livro de Gênesis. E ele diz que o homem foi criado para dominar todos esses peixes, esses pássaros e tudo que Deus criou, né, exceto o outro homem, ou a outra pessoa. E se nós analisarmos a natureza do que Deus criou, por exemplo, vamos pensar num peixe. Pensa num peixe aí. Deixa eu ver se tem um peixe ali. Tilápia, salmão.
Quando eu falo em peixe, eu já penso em salmão. Não sei por quê. Uns peixes em atum. Pode colocar aí, vê se a gente tem um peixe aí. Eu escolhi. Pode colocar. Pode colocar. Aí. Eu pensei em um peixe. Sabe que peixe que é esse? Oi? Não é o Nemo, não. É o linguado. É o peixe linguado da pequena sereia. Por que eu coloquei o linguado? Por um propósito. Que nós temos que ir e anunciar o Evangelho, amém? Tem que meter a língua mesmo aí e falar do reino de Deus. Mas eu coloquei um peixinho e quero falar sobre o peixe. O peixe ele foi criado por Deus com Meu Deus, vocês estão adivinhando? Pode não, hein? Segura aí. Deus criou um peixe para um propósito. Deus tem propósito com os peixes. Os peixes, para cumprir o propósito deles, recebem o quê? Quem está lendo? Pode pôr aí. Unção é uma autoridade de Deus, um poder de Deus para realizar o propósito. Então nós recebemos a unção, o peixe recebe a unção para cumprir o propósito de Deus. No caso ali, o peixe ele tem que nadar. O peixe ele foi criado para nadar e ele recebeu o poder de Deus para nadar. O peixe ele tem O peixe ele cresce. Amém? O peixe ele nasce pequenininho e ele cresce. Então ele tem um propósito, a unção, e ele cresce. Ele tem um crescimento dentro do propósito dele. Repete comigo assim: dentro do meu propósito, eu recebo a unção e eu cresço. O propósito de Deus nunca é deixar nós pequenininhos. Deus ele quer que nós cresçamos, que nós alcançamos a estatura do varão perfeito, ou seja, que nós entendemos o jeito de Deus trabalhar. Deus quer que você cresça naquilo que Ele quer que você faça. Amém? Depois disso, do crescimento, o peixe ele se multiplica. Então ele tem um propósito, tem uma unção, tem o crescimento, a multiplicação para viver uma vida com êxito. Amém? Queridos, eu quero que você entenda um princípio importante. O peixe, para cumprir o propósito dele, receber a unção, crescer, multiplicar e ter uma vida de êxito, ele precisa estar na submissão. Submissão do quê? Então o peixe ele tem o propósito dele no mar. Amém? O propósito dele é para ser cumprido no mar. Ele cresce no mar. Ele recebe a unção no mar. Ele multiplica no mar. Mas se eu pegar esse peixe e tirar do mar, eu não preciso matar o peixe. Eu não preciso fazer mais nada com o peixe. Porque ele vai encontrar a provisão dentro da submissão. Então, quando nós estamos em submissão, nós cumprimos o nosso propósito, recebemos o poder de Deus para isso, nós crescemos, nós multiplicamos, nós vivemos uma vida de êxito quando estamos na submissão. Por isso o Senhor declarou para nós: obedeçam, tenham fé nas minhas palavras e obedeçam aos seus profetas, obedeçam aos seus líderes. Porque quando estamos na submissão, nós encontramos a provisão. Vocês estão entendendo? Repete comigo assim: eu encontro a provisão quando eu estou debaixo da submissão. Quando a pessoa sai da submissão, eu não preciso fazer mais nada. Quando nós tiramos o peixe do mar, o mar morre? A não ser o mar morto, que já é morto, né?
O mar, ele continua sendo mar? Sim ou não? O mar continua gerando vidas no mar? E o peixe que foi tirado? Quando nós saímos da submissão, aqui continua. A igreja continua. O Senhor da igreja continua. A igreja continua gerando vida. Mas o peixe que sai da submissão, ele perde todos os seus recursos de vida. Então, queridos, nós temos que manter a submissão. Existe uma palavra que diz assim: o importante é obedecer a Deus e não aos homens. Já ouviu isso? Importante é agradar a Deus e não aos homens. Já ouviu isso? Quantos já ouviram isso? Quantos já leram isso na Bíblia? Eu vou falar de novo. Quantos já ouviram essa frase? Levanta a mão. Quantos já leram isso na Bíblia? Só uma pessoa leu? Então nós vamos ler, porque está na Bíblia. Coloca lá, vê se está ali. Atos 5:29, abre aí. Não está lá no Lata Show não. Atos 5:29. Consegue abrir comigo aí? Eu quero que vocês entendam aí alguns mitos que o inimigo lança na igreja. Afasta as pessoas da submissão, de estar debaixo da cobertura. E depois a pessoa se quebra aí fora e não sabe por quê. Amém? Mas eu quero falar com vocês. Diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos... Está na Bíblia. Só que as pessoas pregam de uma maneira diferente. Vamos entender o contexto aqui. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, dado poder aos discípulos. Pedro já tinha pregado o evangelho, feito paralítico andar, foi preso, foi solto e foi preso de novo perante os fariseus. Esse era o contexto dessa palavra. Aí estava lá os escribas e fariseus, saduceus e um outro grupinho chamado Isis, que é um grupo menor, que por isso não é mencionado muito na Bíblia, mas eram 3 grupos religiosos. E eles diziam para Pedro e os apóstolos, diziam o seguinte: não queremos que você fale no nome de Jesus, porque esse nome tem causado tumulto entre o povo. Está entendendo? Eles estavam sendo proibidos de falar dos milagres da vida e do reino de Jesus, porque estava causando na visão deles conflito. E aí o que eles disseram? Que nós temos que procurar primeiro agradar a quem? E não os homens. Ele recebeu uma palavra de Jesus. Eles receberam a palavra de Jesus declarando: vão e pregue o evangelho a toda Ixi, meu Deus, Senhor, me ajuda. Tem misericórdia. Eles receberam uma palavra direta do Senhor Jesus dizendo que vão pregue o evangelho a toda E os homens aqui estão dizendo para eles: parem de falar o evangelho às criaturas. Então eles aqui não estão falando das suas vontades, das suas preferências. Não estão tomando decisão aqui. O que acontece nesses mitos de agradar primeiro a Deus é que as pessoas tomam qualquer decisão, as pessoas querem fazer aquilo que está no seu coração e diz: eu vou agradar a Deus e antes de agradar os homens. Não precisa agradar os homens ou obedecer aos homens. Só que aqui eles não estão tomando decisão nenhuma, estão obedecendo um mandamento que o Senhor deu para eles. E os homens estão indo de contra ao mandamento bíblico. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós dizemos não a uma autoridade, não a uma liderança, porque não é agradar a Deus. Como você vai agradar a Deus, sendo que Deus coloca os profetas, os pastores, Ele abençoa os profetas e os pastores, eles permanecem ali, e aí você fala: eu vou agradar a Deus, não vou agradar os pastores. Quem que Deus está sustentando? E aí que muitos que o inimigo tira da submissão. E aí que acontece? A igreja não precisa fazer mais nada.
eles se destroem. Mas não porque nós queremos. O mar está ali para o peixe, mas o peixe se autodenominou: vou sair da submissão. E aí o que acontece? Começa a sofrer as consequências. Não estou declarando que as pessoas que saem vão morrer ou vão qualquer coisa desse tipo. Eu estou dizendo que Deus proverá. Nós temos a palavra dizendo, provendo para nós que Ele vai nos sustentar se nós estivermos debaixo da submissão. Então esse mito que o inimigo levanta dizendo: mas as minhas vontades, eu tenho que fazer aquilo que é a minha vontade, que eu acho certo, o que eu acho, nós não temos que fazer nada que nós achamos, nós temos que fazer aquilo que a Bíblia diz e o que o Senhor nos manda, porque a palavra diz que o que a gente acha vem do coração, e o coração é enganoso. Os seus sentimentos, estou sentindo. O que você sente vem do coração, e o coração é enganoso. Então nós não temos que sentir e nem achar, nós temos que buscar ao Senhor. E Ele fala: se você me buscar, você vai me achar. E aí nós encontramos a provisão de Deus, porque o Senhor é o nosso... Eita, quem sente esse versículo? Eu vou falar de novo, porque eu estou sentindo muito forte. O Senhor é o nosso pastor, e nada... Feche os olhos, repete comigo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. É uma convicção que nós temos. Você pode acordar amanhã, está com a dívida lá no vermelho, está com a sua conta no vermelho, ou está com problemas na empresa, problemas na família. Você pode acordar de manhã e declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque isso é o que o Senhor quer fazer quando nós nos colocamos debaixo da submissão de Deus. Quando nós o obedecemos, nós temos os recursos que nós precisamos. Não precisa se desesperar. Afinal de contas, Jesus falou assim: não andeis ociosos na vida. Em outras palavras, na nossa linguagem mais nossa, não fica preocupado com qualquer coisa, porque comer, vestir, do que viver é qualquer coisa, porque a vida é muito mais do que qualquer essas coisas. Estão me entendendo? Ou qualquer coisa desse tipo que eu estou falando? O importante é nós aprendermos a nossa posição. Tem um outro peixinho que eu ia colocar ali, nós chamamos ela de Dory. Já assistiram Procurando Nemo? Eu gosto muito da Dory porque ela nos ensina uma verdade muito importante. Que como nós temos amnésia das coisas. Não é isso não, é brincadeira. Não, é outra coisa que ela quer ensinar para nós. Tem uma palavra que quando ela falou, mexeu muito comigo, mexeu no meu espírito. Ela disse assim: continue a... Continue a... Vocês assistiram, né? Eu assisti um monte de vezes. Porque tem uma verdade muito clara. Simplesmente continue a nadar. Eles têm os recursos que eles precisam, porque o Pai dá o recurso que eles precisam. Quando nós continuamos a caminhada, continue a caminhar, o Senhor te dará os recursos que você precisa. O Senhor será o teu pastor e nada te faltará. Vocês estão entendendo, queridos? É simplesmente estar na posição, simplesmente estar ali debaixo da submissão. Senhor, aonde é que eu vou? Aqui, essa é a direção, então eu vou seguir. E não desanimar, não desistir, não parar. É como nós cantamos no começo: pode uns cair do teu lado, pode os outros sair do mar, pode os outros abandonar o barco. Continue na submissão, porque você encontrará o respaldo que você precisa debaixo da submissão. Amém? Tem um versículo muito interessante em Hebreus 13. Amém? Vocês viram aí? Vamos ler. Lembre-se dos seus... Isso aí está na Bíblia, amém, queridos? Eu peguei na Bíblia NVI. Lembre-se dos seus... Então, a organização igreja, ela tem líderes. Nós fazemos parte de uma organização chamada... igreja, e nessa igreja Deus levantou os apóstolos, levantou os pastores, levantou os mestres, levantou os profetas e os evangelistas. Esses são 5 dons de ministério que Deus colocou para a edificação da igreja. Então nós temos líderes.
na igreja. E ele diz, lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Não é ficar falando uma abobrinha, falar, não, mas eu acho, porque na minha vida aconteceu assim, e eu estou dizendo para você, pode, mas não, aí você pergunta, onde está escrito? Não, pode ir com fé, não, eu estou falando, eu sei. Não é isso. Os que te ensinaram a palavra de Deus, aqueles que te falam, a palavra do Senhor diz isso. A palavra do Senhor está falando para você fazer assim. Então lembre-se dos livros que lhe falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Amém? Quer dizer, isso está na Bíblia. E a Bíblia está dizendo que nós temos que lembrar deles, observar bem o resultado que eles têm, ou seja, olha para ele, que líder que ele é, que tipo de líder ele é, que fruto que ele dá. É importante. Eu estou seguindo o meu líder, não sei o que. O seu líder não paga as contas que deve. O seu líder está devendo o banco, está devendo não sei o que, está devendo a irmã. Aí você fala, que líder é esse? Aí você vai lá, eu vou atrás. Não. Observe a maneira dele de viver. O líder mente, o líder não sei o que. Observe a maneira dele de viver. Observe. A palavra está dizendo para você observar bem os resultados que ele tem. É a mesma coisa eu falar para vocês assim, irmãos, Deus abomina o divórcio, mas se não der certo, beleza, casa de novo, eu casei. E aí eu aqui, estou dando exemplo, amém? Nossa, os irmãos já olharam assim para mim, não acredito, não, estou só dando exemplo. Eu vou falar exemplo e depois eu conto então as coisas para você não ficar preocupado, amém? Exemplo. Eu estou aí casado, e aí saio com uma, saio com outra, e fica bafafá ali, e aí descobrem que é verdade. Aí você fala, pera aí, que tipo de pastor é esse aí? Quais os resultados que ele tem? Então a palavra está dizendo, observe bem os resultados da vida que tiveram. Ou seja, vai observando a caminhada dele, os frutos que ele tem. Você não precisa ficar comentando o erro dos seus irmãos, mas observa. Porque nem todos você pode querer ser igual. Mas aqueles que têm resultados positivos, aí ele diz o quê? Imitem a sua. O Senhor está dizendo para nós, lembrar dos líderes. Põe de uma maneira mais fácil aí, dá um. O Senhor está dizendo, lembre dos seus líderes, amém? Dos que falam a palavra de Deus. Ele está dizendo, observem bem eles. Amém? Está dizendo, imitem a eles. Então não é pecado você imitar o seu irmão, querer imitar a fé do teu irmão. Afinal de contas, nós temos que desejar imitar as pessoas que têm fé, que dão bons resultados na vida, pessoas de Deus, pessoas que são exemplos de Deus. Nós temos que viver assim. Amém? Então não é errado, eu olho para Deus e já era. Tá. Então olha aí, imita ele, tenta. Então nós imitamos quem? A quem Deus se revela. Deus se revela de uma maneira para a minha vida. Então é bom, imite. Deus se revela de uma maneira sobrenatural na vida daquela irmãzinha. Observa, imita a fé. Mas Deus fala com essa aqui. Quando Deus fala, ela entrega o recado de Deus mesmo. É de Deus. Observa. E aí imitem a fé, busquem imitar a fé, busque agir nessa maneira. Estão entendendo, meus queridos? Você está entendendo a importância da submissão? Pastor, eu vou para tal lugar, mas lá você não sabe o que você vai encontrar lá. Muito cuidado com o que a gente assiste. Às vezes as pessoas estão pregando a palavra e são adúlteros do coração. Porque adultério não é só você cometer o ato. Porque Jesus falou que cometeu o ato já estava morta a pessoa. Já tinha morrido espiritualmente. Mas ele fala assim, que se você simplesmente desejar no teu coração, olhar e desejar no teu coração, a mulher de outra pessoa, você já cometeu adultério. E a gente começa a ouvir essas coisas aí, as pessoas tudo com o coração adúlteros. Então vamos observar e vamos imitar a fé
de quem realmente tem fé na palavra de Deus e anda conforme a palavra de Deus ensina. Amém? E aí tem mais um versículo ainda que eu vou pegar um pouco mais. Sabe por que eu entendi que Deus está dando a mensagem para nós? Porque se nós vamos romper, nós temos que ter o suporte para romper. Nós temos que se submeter para romper. Para que você cresça, você tem que... Para que você cresça, você tem que diminuir. E diminuir é estar no seu lugar. É estar no teu lugar. Você não precisa se jogar no chão e se passar por um miserável. É estar no teu lugar e deixar com que Deus cresça. E nós vamos aprender tudo isso que o Senhor está falando aqui conosco. Como? E em Hebreus, será que tem? Não tem. Tem? Não tem. Abre aí em Hebreus 13. É só um pouquinho para frente ainda. Vamos lá para Hebreus 13, 17. Então, eu acho que você nunca leu isso na Bíblia. Vamos ler juntos? Vamos lá. Diz assim o verso 17. Obedeçam aos seus e submetam-se à autoridade. Vocês estão lendo a mesma Bíblia que eu? Não? O que está escrito aí na de vocês? Tá, obedeça aos seus guias. Obedeça aos seus guias. Essa tá uma versão muito espiritual. Muito espiritual. Obedeça aos seus guris. Já está indo para uma... Vamos fazer o seguinte. Vamos ler na minha versão mesmo. Vai. Aí vocês acreditam na minha aqui. Amém? Obedeça aos seus líderes. E submeta-se à autoridade deles. Amém? Primeira coisa, uma pessoa para se manter em autoridade, ela tem que ser sustentada por Deus. Amém? Deus o mantém na vida espiritual. Deus é espiritual. Ele nos mantém espiritualmente. Então ninguém consegue se sustentar por si só. O dia que a gente deixar de submeter a Deus, queridos, não sobra nada. Está entendendo? Esses dias mesmo eu estava agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por o Senhor me tirar das burradas que eu faço. Porque a gente dá cada mancada e acha que está certo. Eu falo, Senhor, obrigado por me tirar de mais uma dessa. Então, o que nós estamos entendendo aqui? Que nós temos que submeter, cada um tem que se submeter à autoridade. É importantíssimo isso. Amém? E ele diz o seguinte: autoridade, eles cuidam de vocês com quem deve prestar contas. Olha só. Obedeçam-lhes. Fala para o teu irmão aí, obedeça à autoridade. Porque nós vamos prestar conta, amém? Olha só que interessante. Quem que é a autoridade do lar? A mulher. Elas estão querendo, mas não é. A autoridade do lar está sobre a fundação. Fundação é o marido. Amém? O homem é responsável pelo lar e a mulher é o quê? Por que elas não falam agora? Estou de olho em vocês, hein, mulherada? Vou fazer aqui um encontro das mulheres. E eu que vou ministrar. Só para que nós entendamos questão de autoridade. O Senhor colocou o homem como cabeça do lar e deu a ele a visão e a direção para o lar. Tanto é que ele deixou uma palavra muito clara dizendo que o desejo da mulher será para o marido. Amém? Então o que isso quer dizer para nós? Que vai chegar no grande dia, Deus vai chegar para você, homem, e falar assim: cadê a sua linda família nos meus caminhos? E nós homens vamos dizer aqui: Senhor, está aqui um levita, está aqui um pregador, uma mulher linda na presença do Senhor, de oração, guerreira, está aqui, Senhor. Ele vai falar assim: muito bem, meu filho fiel, pode entrar com a tua família no céu. Amém? Nós teremos que prestar conta das nossas famílias. E você percebe que o inimigo mais quer destruir no lar, quem que é? O pai. Porque se ele atinge, desestrutura toda a família. E fica a dica. Então, os líderes serão responsáveis. Não adianta a gente fugir. Porque é a gente que pede a mulher em casamento. E ela aceita. Eu fiz assim porque
Na verdade, é as mulheres que escolhem os homens. Falam, não, esse eu não quero, esse eu quero, e vai até o fim. O homem já é mais assim, tá, quer, não quer, então, quer, não quer, quer. Mais ou menos assim, homem. Mulher fala, ela olha assim, é aquele. E aí, só Deus na vida dela, para ajudar o homem naquele momento. Bem, então, queridos, nós tomamos a posição. Nós decidimos servir ao Senhor e permanecer nos seus átrios, permanecer na casa de oração. Então nós temos que obedecer aos líderes. Por quê, queridos? Olha o que diz aqui, agora vem o grande bênção. Obedeça-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para você. Ele está dizendo o seguinte, obedeçam a eles para que os líderes façam o trabalho de Deus com alegria, para que haja a comunhão, a bênção de Deus no local. Porque se não for dessa maneira, de nada serve para quem? Para a pessoa. De nada servirá para ela. De nada servirá o quê? Tudo. É como tirar o peixe do mar. Então obedeça-lhe. Repete comigo, submissão. 3 campos atuantes em nossa vida interior, amém? Você tem uma vida interior, certo? O que você tem no seu interior? A alma e o espírito, amém? E o Espírito de Deus dentro de você. Então existem 3 campos importantes para ser trabalhada, a tua alma e o teu espírito dentro disso. E nós vamos rapidamente falar sobre isso. A primeira, amém? O poder que Deus nos dá. Nós obedecemos na submissão, porque submissão é obediência, ela destrói o espírito de rebeldia de dentro de nós. Se Lúcifer tivesse entendido a submissão, ele não seria um rebelde. E você pode ver que ele foi criado para adorar a Deus com todo o poder que ele tinha. Quando ele saiu da submissão, que poder que ele tem? Nenhum. E quer mandar aqui na terra, mas aqui a terra já foi dado para nós o poder. Por isso que você bate o pé, resiste o diabo e ele vai fugir. Porque ele perdeu a provisão de Deus quando ele saiu da submissão. Então quando nós estamos na submissão, nós temos obediência, nós somos obrigados a obedecer. E na verdade obedecer não é um bicho de 7 cabeças, a obediência é uma bênção. Porque ela expulsa da sua vida, da sua geração, a rebeldia. Ela destrói a força maligna de rebeldia das nossas vidas. Por isso precisamos estar na submissão. Um dos benefícios da submissão é que não há rebeldia em nós. E se não há rebeldia, nós conseguimos andar com Deus. Vocês estão entendendo? Então este é um campo onde Deus começa a trabalhar em nós, tirar de nós as trevas. O segundo ponto, submissão é sujeição. Você tem que se sujeitar à autoridade. Se sujeitar à autoridade, queridos, ela vai tirar a independência. Então, independente não é de Deus. Por isso que eu falo para quantos São Paulinos nós temos aqui? Foi lido no começo. Ser de santos, como Deus é santo. E não ser independente. Você está entendendo com isso? E Deus expulsará todo o espírito de porco da nossa vida. Então quando nós nos submetemos, nós tiramos a independência. Porque Deus diz para nós sermos dependentes dEle. Quando o homem ele peca, ele diz assim, né? Independência e morte. É um pouquinho diferente. Independência e morte. Quando nós saímos da dependência de Deus. Amém? Então a sujeição, ela manterá a independência. Você vai ser dependente de Deus. E lembra que nós lemos? Nós temos fé no Senhor, na Sua palavra, crer nos seus profetas e nós teremos a vitória. Nós seremos abençoados. Então nós somos dependentes de Deus. Queridos, você pode construir uma empresa com a força do teu braço? Sim. Você pode trabalhar com a força do teu braço? Sim. Você pode viver com a força do teu braço? Sim, tem um monte de gente. Mas você pode cumprir o propósito da sua vida? Não.
O propósito da sua vida é realizado. Para você ter êxito na vida, ele vem quando você está na submissão. Aí não faltam os recursos. Então a independência é um perigo para nós. Porque o inimigo está dizendo que você pode, que você não precisa. Você já percebeu que a primeira coisa que quando você está numa discussão, numa briga não está legal, o que vem na tua cabeça? Não vou para a igreja. Brigou com o irmão, sair da igreja, porque o diabo quer te tirar da submissão, porque ele tirando da submissão, você não precisa fazer mais nada contra a sua vida. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém. Quantos mudaram de time agora? Estou brincando com relação ao time, mas estou falando sério em relação a depender de Deus. Amém? Então a submissão é uma bênção para a sua vida. E terceiro e último que é submissão é humildade. Olha só o que é humildade. Olha só, porque nós chamamos que humildade é ser pobre. Humildade é você andar de Havaianas. Quer dizer que Havaianas também está caro agora, né? Que mais que... é andar de All Star. Não, All Star também está meio caro hoje em dia, né? Vamos andar de Ipanema. Humildade é você andar com a rasteirinha de 5 conto, comprada no brechó. Não, eu sou humilde. Queridos, eu já vi pessoas, eu ministrei em lares, que as pessoas moravam na favela e a gente, era terrível, tinha tanto orgulho, morando na favela um espírito orgulhoso, como também tem na alta sociedade pessoas com espírito orgulhoso, como também tem na alta sociedade pessoas humildes e na favela as pessoas humildes. Então humildade, queridos, é você se submeter, porque humildade nada mais é do que você ter autoridade e o controle dessa autoridade. Então Deus, ele começa a te colocar na submissão, você começa a ter responsabilidades, você começa a crescer. Lembra que a submissão traz o crescimento? Você começa a crescer e ter responsabilidades. Fala para o teu irmão assim: quando você está na submissão, você começa a crescer. E você precisa ter controle sobre esse crescimento. O controle sobre o crescimento é não deixar ele fazer a sua cabeça. Tem pessoas que trabalham de faxineiro, aí é promovido para gerente, aí sobe a cabeça. Já ouviu essa expressão? O cargo subiu a cabeça dele ou dela. O que aconteceu? Ela não tem controle dessa autoridade. Ela não é humilde. Uma pessoa humilde, ela controla a autoridade que é dada para ela. E na submissão, você cresce. Você chega em patamares muito grandes. Só que você tem controle. E quando você tem controle na submissão, você destrói o espírito de orgulho e soberba da sua vida. Então a melhor coisa para destruir esse espírito maldito de orgulho é se submeter. Vocês estão entendendo? Então repete comigo assim: a submissão provê todos os recursos que preciso para ter êxito. Vocês estão entendendo? E nesta noite eu quero orar nesse campo de submissão. Eu não sei se você já brigou com a autoridade, se já saiu de casa debaixo de maldição, se já brigou com líderes da igreja, saiu debaixo de maldição. O que eu quero orar por você esta noite é que você encontre o teu caminho, vamos dizer assim, no mar novamente. E ali você encontre o respaldo e a provisão que você precisa. E deixar Deus ser o teu provedor. Porque se o Senhor for o teu provedor, nada te faltará. Amém? Então você que quer receber essa oração, se coloque de pé no teu lugar mesmo. No seu lugar mesmo. Oh Senhor Jesus. Feche um pouquinho os seus olhos. Eu sei que às vezes nós achamos que sabemos mais que nossos pais. E não estou dizendo que você não tem mais informação que eles. Pode até ter que tenha.
Mas uma coisa que você não pode esquecer é que são autoridades. Eu não quero dizer que você não tenha mais vida espiritual que o teu marido, mas é o que eu quero dizer para você, que na submissão você ganha o teu marido. Nunca abandonar o Senhor, porque o Senhor está em primeiro lugar. Nunca desagradar a Deus, porque Deus está em primeiro lugar. Mas nós temos que saber a nossa posição na submissão. E se você tem percebido essas coisas em você, talvez uma rebeldia, uma independência, um orgulho, soberba, ou essa falta da submissão, coloque a mão no coração e repita comigo assim, fala: Pai, eu venho diante de Ti, reconhecendo que não posso pela força do meu braço, eu não quero pela força do meu braço, eu preciso ser plantado aonde o Senhor me criou. Pai, eu tenho um propósito e eu quero estar na submissão para cumprir com unção o meu propósito e crescer, multiplicar e ter uma vida de êxito para a Tua glória. Pai, perdoa-me pelas vezes que afrontei lideranças, pelas vezes que falei coisas que não deveria da liderança, coisas que plantei contra a liderança. Pai, em nome de Jesus, me perdoe, porque eu quero obedecer, eu quero cumprir os Teus propósitos. Se você lembrar de alguma situação aí que você passou e faltou a submissão, fale com Deus nesse momento. Seja específico. Diz o que aconteceu ao Senhor e peça perdão, enquanto eu oro por você. Amado Pai soberano Deus, que o Senhor perdoe, Pai amado, as ofensas dos Teus filhos. Que o Senhor venha perdoar, Senhor, dos pecados confessados, porque a Tua palavra diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel para nos perdoar, apagar a nossa iniquidade e nos dar um caminho de justiça, nos colocar de volta na nossa posição. Pai querido, se tem pessoas que saíram da posição, perdoa eles, Pai amado, e plante eles novamente, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Com o intuito de propagar o Evangelho de Cristo, pedimos que você compartilhe esta ministração com seus amigos, para assim levarmos adiante a mensagem da cruz e muitas pessoas serem alcançadas com a mensagem de Cristo. Deus te abençoe.